Então vamos lá. Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui com vocês e para essa meditação da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o amor de Coríntios 13, fruto do Espírito, as bem-aventuranças, a lei de Deus, os dons espirituais. A Bíblia ela é repetitiva. Ela fala a mesma coisa de diversas formas. A gente precisa entender isso. Se tivesse de resumir a Bíblia em um verso, seria, a meu ver, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Em Deus não há egoísmo, Deus não há pecado nenhum. Esse é o caráter de Deus. Deus amou que deu. Deu quem? O seu Filho amado para nos salvar. Deus sempre está disposto a nos salvar. O que é que o amor, segundo 1 Coríntios 3,13, diz? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo amado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui mostra que se a gente não faz as coisas por amor, o amor de Deus, o amor altruísta, não vale nada para Deus, né? Que sai nas letras de muitas músicas, isso aí é um amor prostituído, é um amor carnal. Então a gente precisa tomar cuidado. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, o amor de Deus é isso, porque Deus amou e Deus praticou esse amor de 1 Coríntios 3, está no caráter de Deus. Quando a gente vai lá para João, 1 João 4, 7 em diante, diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse é o amor de Deus. É um amor puro, sem essa mácula do pecado. O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22 e 3. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Deus é tudo isto. E Ele quer que a gente seja assim. Por quê? O fruto do Espírito, o amor que nós exercitamos, demonstra o nosso caráter, se somos de Deus ou não somos. As bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 14. Bem-aventurados os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição.
Bem-aventurados misericordiosos. É o fruto do Espírito, limpos de coração, é aquele que não procede indecentemente. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que lutam pela paz e não vive brigando, não vive fofocando, não vive trazendo confusão, briga. E ainda diz que bem-aventurados que sofrem por amor a Cristo. Assim como Cristo sofreu por amor a nós, devemos nós sofrer por amor a Cristo. E os 10 mandamentos vocês conhecem. Os quatro primeiros falam do amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo. Se eu amo a Deus, não terei outros deuses diante dele, não farei uma imagem para adorar e não tomar o nome de Deus em vão. E sobre o sábado é o único mandamento que aponta que Deus é o nosso Criador, né? E a gente reconhece que Cristo, que Deus é o nosso Criador. Os outros 6 mandamentos nos fala como a gente proceder com o ser humano. Vocês percebem que tudo isso é uma questão prática, não é uma teoria. O evangelho não é teoria, é prático, né? Precisa seguir na prática. Não matar, não roubar, não furtar, não dirá falso testemunho. E tudo isso está dentro do fruto do Espírito, está dentro do amor a Deus e tudo mais. O fim da lei, Romanos 10:4. Qual o fim da lei? Qual o objetivo da lei? É Cristo. O objetivo da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quanto aos dons espirituais, o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente coloca os dons espirituais fruto do Espírito. A gente valoriza mais o dom espiritual do que o fruto do Espírito. Quando a gente valoriza mais o dom espiritual, a gente chama a atenção para a carne, para a minha capacidade de fazer as coisas. Eu reconheço que os dons espirituais vêm de Deus e servem para o bem dos outros, então a gente se esconde em Cristo. Os dons espirituais, 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Mesmo Deus que opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, útil a quê? A mim? Para que eu apareça? Não. Útil para a edificação dos outros. Deus não faz nada para mostrar que é o cara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O caráter de Deus é fazer, é amar, não aparecer. Uma das coisas que Cristo mostrou quando veio a esse mundo é que as pessoas pediam a Cristo para fazer milagres. E Jesus nunca satisfez a curiosidade do ser humano. Quando ele fazia um milagre, era para curar alguém, não para aparecer. Ele não queria, Jesus não queria ser conhecido como um operador de milagres. Queria que as pessoas olhassem para ele como o Salvador, não um operador de milagres.
É a mesma coisa quando a gente quer ser mais visto pela minha capacidade, o meu dom, algo está errado. Ah, aquele cara canta bem, você canta bem, você é fantástico, não sei o que lá. Alguma coisa está errada. A pessoa, quando às vezes vem me elogiar e tudo, eu disse graças a Deus. Se não é pelo Espírito Santo, por Deus. Então a gente tem que aprender a dar glória a Deus, não a nós mesmos. Tiago 2, 17 e 24, ele torna o evangelho mais prático. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E o verso 24: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé. Então, eu já expliquei aqui várias vezes, nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Cristo. Para que servem as obras? Para eu mostrar para o mundo que eu sou um cristão, que eu amo a Cristo, que eu amo a Deus. Mas eu faço isso não para me orgulhar de ser cristão, mas é uma transformação de caráter. Olha só o que Ellen White fala sobre a lição, na lição dos professores do trimestre passado. No sábado, na parte de comentário de Ellen White, ela diz o seguinte: que são filhos de Deus o representam no caráter. Suas obras são perfumadas pela infinita ternura, pelo amor e pureza do Filho de Deus. E quanto mais com o Espírito Santo, mais intensa será a fragrância da nossa oferta a Ele. Se o espírito de abnegação e sacrifício próprio impregnasse os corações de todos que afirmam ser filhos de Deus, cada um representaria Jesus ao mundo. E é por causa do egoísmo por parte de seus profetas, seus seguidores, que o Evangelho de Cristo é em grande medida privado do seu poder. Se nossos corações estivessem livres de todo egoísmo, a água da vida fluindo de Cristo através do Evangelho seria concedido àqueles que estão prontos para perecer. Então, o Evangelho de Cristo é prático, ele tem que ser transformador. Por que é que o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? A transformação só vem quando a gente se entrega completamente a Deus. Esse negócio de a gente ficar com um pé no mundo e um pé em Cristo não funciona. Judas quis ficar com um pé no mundo e um pé com Cristo. E a gente vê o resultado. Na hora do aperto, ele pulou para o lado do mundo. Não funciona. Então, só existe transformação quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. A gente abre o coração, a mente para a atuação do Espírito Santo. A transformação acontece de um momento? Não. Já expliquei aqui também. A salvação acontece num piscar de olhos. Quando você aceita Jesus como Salvador, você está salvo. O ladrão na cruz, o que foi que ele fez para ser salvo? Nada. Ele aceitou Cristo como Salvador e depois morreu. Está salvo.
Mas quando Deus nos dá a oportunidade de continuar vivendo, então a gente tem que mostrar que realmente o Espírito Santo atua e nós temos que manter o coração aberto, a mente aberta. E isso nós chamamos de santificação. Primeiro vem a salvação e depois a santificação. A salvação é um piscar de olhos, mas a santificação é obra da vida inteira. É a transformação do caráter na vida inteira. Ninguém nesse mundo vai chegar ao ponto de dizer eu sou perfeito, não tenho defeito. Isso é uma mentira. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que nós somos dependentes de Cristo, do Espírito Santo para tudo, para obedecer, para vencer, para acordar, para viver. Somos dependentes de Deus. O nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus além. Por acaso Deus chamou alguém, convidou alguém para escrever os 10 mandamentos? Não. Muitos dizem, então Deus é ditador, porque se ele escrever uma lei e te obriga a obedecer, Deus é um ditador. Diz, também não. Você, em sua casa, seu lar, na sua empresa, você tem regras. Quem pôs essas regras? Foi você. Você é ditador? Não. Porque você quer que a sua casa, a sua empresa funcione, produza resultados. Simples assim. A mesma coisa é Deus. O mundo pertence a Deus. A vida eterna, a salvação pertence a Deus. E Deus tem um padrão de vida para aqueles que querem viver com Ele, se relacionar com Ele. E Deus estabeleceu os mandamentos, explicou isso nas bem-aventuranças, explicou isso no fruto do Espírito, explicou isso falando sobre o amor. Deus é claro, Deus não deixa ninguém confuso. Deus é muito claro. E além de Deus ser claro na exposição do que ele quer, ele deixa você escolher. E ele mostrou na prática como ele quer que a gente viva. Jesus Cristo veio a esse mundo para mostrar na prática como é um cidadão do reino de Deus. Simples assim. Eu vejo muita gente morre, ele vai estar, ele já está com Deus, Deus está com ele. Isso é mentira. Ninguém morre e vai para o céu. E outra, Deus gosta da indecência, Deus gosta dos viciados em toda ordem, Deus gosta de ladrão, de assassino, de. Não. Deus abomina o pecado. Deus só ama o pecador quando ele se entrega a ele. Deus faz tudo para te atrair para Ele, mas se você rejeita, o que é que Ele vai fazer? Coisa nossa. Marcos 12, 29. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor. Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Salmo 145, 13. O teu reino é o reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. É para viver com Cristo a eternidade que a gente tem que seguir
os planos, as regras, os mandamentos, as leis de Deus. Você sabia que na Bíblia não existe a palavra 10 mandamentos? Fala dos 10 testemunhos. O que é um testemunho? É na prática eu mostrar de qual lado eu estou. Eu estou do lado de Cristo, eu estou testemunhando de Cristo. Se eu vivo os 10 mandamentos, eu estou dando testemunho de que sou um filho de Deus. Por isso que ele fala de 10 testemunhos. O evangelho é prático. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse que na Bíblia não existe a expressão 10 mandamentos. Existe a expressão apenas mandamento, porque mandamento vem de mandado, tá? Mas 10 mandamentos não. Quando fala 10 mandamentos, fala de 10 testemunhos. Salmo 119, a tua lei é a verdade. 1 João 5,3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, e depende da gente ir para o céu. Isaías 8, 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se a gente não obedece, Cristo não está em nós. Se a gente não abre o coração para a atuação do Espírito Santo, Cristo não está em nós. A lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Romanos 2, 2. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Salmo 100. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura. Tiago 2, 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, muita gente acha que, eu tenho minha verdade, eu tenho a minha regra, eu tenho a minha lei, eu tenho tudo, não preciso. Então, a pessoa, dessa forma, ele já se acha puro, íntegro, mas não para entrar no reino de Deus. Se você acha que vivendo a sua vida do jeito que você quer vai entrar no reino de Deus, não dá certo. Isso é a mesma coisa de eu entrar na casa de vocês e fazer o que eu bem entendo. Aí vocês vão me expulsar de casa, porque na casa de vocês tem regra. No céu, esse mundo é a casa de Deus. Para vivermos a eternidade com Cristo, temos que seguir as regras. E que regras são essas? Resumindo, é o caráter de Cristo, manifestado no amor, na bondade, na misericórdia, na pacificação, na paciência. Muita gente impaciente acha que vai para o céu mesmo cultivando a impaciência. Há uma diferença. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes. A diferença de você permanecer impaciente a vida inteira te leva à ira. A ira te leva a assassinato e a outras coisas.
Então, quando a gente cultiva uma coisa errada, a gente só vai terminar fazendo besteira. E é a mesma coisa, quando a gente cultiva fazer coisas boas, cuidar dos outros, amar o próximo e tudo mais, ser bondoso, misericórdia, então estaremos mais perto do reino de Deus. A gente precisa fazer essa diferença entre o que é carnal e espiritual, para que a gente tenha compreensão do que Deus exige de nós. Qual é o dom entre os dons espirituais e o fruto do Espírito? Qual é o mais importante? O mais importante é o fruto do Espírito. E vai ser salvo porque é um grande cantor, é um grande pregador, e vai ser salvo por causa disso. Ah, eu sou o cara. Ninguém vai ser salvo por causa disso. Mas nós seremos salvos por representar a Cristo nesse mundo, teu caráter transformado segundo Cristo, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. A diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a sua vontade. E que Deus abençoe a todos nós. Amém. Estou esperando a Zona Alessandra concluir com. Deixa eu só perguntar uma coisa. Sim, pastor. É, na hora, querido Pai, querido Pai que está no céu, te agradecemos por estarmos aqui nessa boa hora para louvar o teu nome, para reafirmar que nós queremos ser salvos, continuarmos salvos em Cristo e queremos pedir que nós somos necessitados do Espírito que obedecer para representar o caráter de Cristo nesse mundo, para viver a vida que Cristo quer que a gente viva. Senhor, entre nós tem pessoas enfermas, pessoas enlutadas, com vários e vários problemas e necessidades e outras necessidades. Tu conheces o coração de cada um de nós. Tende, Senhor, segundo a tua vontade e dá-nos a tua graça sempre. Pecado nos salva por teu reino, te agradecemos em nome de Jesus.